Então, meu nome é Thaís, eu sou analista de suporte aqui na Qualitim e hoje nós estamos aqui com o Ivan para abordar o tema de gestão de risco nas empresas. O Ivan é auditor, ele tem bastante experiência com a implementação de ISO 9001, né? E a gente vai focar um pouquinho mais nas ações para abordar riscos e oportunidades hoje aqui. Então, Ivan, fique à vontade para se apresentar. Boa tarde, Thaís. Obrigado aí pela oportunidade de estar participando com vocês aí de mais esse encontro e bem observado. Falar em gestão de risco, em gestão de oportunidades é algo cada vez mais comum, principalmente se a gente olhar pela ótica da ISO 9001. Então, espero poder contribuir aí com os conceitos que a norma estabelece e trazer um pouquinho da prática o que a gente tem visto no mercado com relação a riscos e oportunidades. Então, nosso primeiro ponto para se levantar é o início de tudo, né, da gestão de risco, o porquê que é importante realizar essa gestão de risco e por onde nós devemos começar dentro da nossa organização a fazer esse levantamento. Interessante, porque se a gente falar em gestão de risco, sob a ótica da norma, na versão da ISO 9001-2008, isso era sutil. Então, se a gente pegar a norma naquele contexto de 2008, a gente tinha as ações preventivas. Então, aquele requisito 853 era o último requisito da norma, falava sobre ações preventivas. Se a gente olhar para a nova norma, ela não contempla ações preventivas. Ela fala de ações para abordar riscos e oportunidades. Então, aquilo que era uma ação preventiva na versão passada da norma foi transformado ou migrou para a parte de riscos e oportunidades. A gestão de riscos, por que é importante então, né, a gente fazer gestão de riscos e oportunidades, né, dentro de uma organização? Primeiro, porque toda organização ela tem objetivos a serem alcançados. Minimizar esses riscos, minimizar esse efeito negativo e as incertezas que os eventos que a empresa está sujeita trazem, essa redução de riscos faz com que a gente aumente a possibilidade de alcançar esses objetivos. Enfim, a própria norma estabelece que a gestão de riscos ajuda a melhorar aquilo que é bom, né? Potencializar o que é desejável e reduzir os efeitos indesejáveis, promover a melhoria contínua. Então, existe uma série de fatores que levam uma organização a implementar uma sistemática de gestão de riscos, tirando a obrigatoriedade de cumprir um requisito de norma. Mas por que as organizações fazem isso? Justamente para potencializar o que é bom, reduzir o que é ruim e para alcançar os objetivos que ela tem estabelecidos. Dentro da tua vivência nas auditorias das organizações e tal, como que as pessoas costumam identificar os riscos dentro da organização? Existe alguma ferramenta mais fácil ou correta para se utilizar para esse levantamento de riscos ou não tem nada específico? Olha que pergunta interessante. Normalmente, quando a gente está fazendo um processo de auditoria, a gente identifica diferentes ferramentas sendo utilizadas para a gestão de risco. E essas ferramentas não estão certas ou erradas, elas estão adequadas à realidade e ao entendimento da organização. Então, usar uma ferramenta mais robusta, uma sistemática mais robusta ou menos robusta, depende do tipo de organização, depende da complexidade dos processos, depende do entendimento conceitual que a gente identifica dentro da própria organização. Então, não existe, primeiro, uma ferramenta correta para fazer a identificação dos riscos. Vale lembrar que tem uma norma, a ISO 31000, que ela é a referência para a gestão de riscos. Então, dentro da norma ISO 31000, existem as etapas, né? A identificação do risco, a análise do risco, a avaliação do risco, o tratamento do risco de acordo com a avaliação e a verificação da eficácia daquelas ações. Ou seja, se a gente fizer uma comparação, a gente tem praticamente aí um PDCA relacionado à gestão de riscos. Certo. E como a gente identifica, né, separa oportunidades de melhoria e oportunidades dentro da gestão de risco? Qual a diferença para o pessoal entender melhor essa questão? Excelente pergunta. Primeiro,
É preciso entender que quando a gente está falando de gestão de riscos e oportunidades, ou o que diz a norma lá na requisito 6.1, ações para abordar riscos e oportunidades, nós estamos falando de ações preventivas. Acabei de falar no começo da nossa conversa que o que era ação preventiva na versão passada, nessa versão passou a ser ações para abordar riscos e oportunidades. Então, as oportunidades relacionadas àquela organização, elas são oportunidades que decorrem de um evento potencial. Esse é um conceito importante também, porque as empresas têm uma certa dificuldade de, eu vou identificar o risco, ou vou identificar uma oportunidade. O que é um risco ou o que é uma oportunidade? É uma consequência, vamos pensar no risco, é uma consequência negativa. O que é uma oportunidade? Uma consequência positiva, mas consequência do quê? De um evento. Então eu não tenho risco, eu não tenho oportunidade se eu não tiver uma origem, e essa origem é um evento, ou uma atividade que a organização executa. Então, quando a gente estiver tratando de oportunidades relacionadas a um evento, se esse evento for um evento potencial, que é o que diz a norma no requisito 6.1, essas oportunidades são oportunidades potenciais. Então, elas não se caracterizam como uma oportunidade de melhoria de algo que já está ocorrendo. Então, em algumas organizações, você identifica oportunidades em um processo, por exemplo. Então, vamos imaginar uma linha produtiva, estou produzindo um produto em série e eu percebo que se eu fizer uma movimentação no layout daquela linha ou acelerar o meu processo, eu posso implementar uma ação de melhoria. Eu posso implementar uma melhoria no meu processo, mas o processo já está acontecendo. Então, essa característica são as oportunidades de melhoria em algo que já está ocorrendo. Quando a gente está olhando para o requisito 6.1, que fala ações para abordar riscos e oportunidades, essas oportunidades são oportunidades potenciais geradas a partir de um evento que ainda não aconteceu. Então, essa é uma diferença básica entre oportunidades de melhoria, que já ocorrem dentro de um processo, e aquelas oportunidades de melhoria potenciais. Então, nós identificamos os riscos da organização, né? Fizemos o levantamento. E como fazer o monitoramento desses riscos, né? Tem alguma forma correta? O auditor pode me questionar alguma coisa? Como é que eu faço esse monitoramento no meu dia a dia? Então, vamos voltar um pouquinho na parte da ISO 31000, tá? Das etapas de uma... Vamos fazer uma implementação de uma gestão de riscos de maneira prática. Então, a primeira coisa que eu preciso é identificar, se a gente olhar para a norma ISO 9001, eu preciso identificar os eventos potenciais externos e internos da minha organização, né? Então, isso está lá na seção 4, que fala do contexto da organização, né? Análise do ambiente externo e análise do ambiente interno. Então, todas as empresas estão sujeitas a eventos. Então, vamos pegar todas as empresas estão sujeitas a um evento externo chamado aumento da carga tributária. Vamos pegar esse evento externo. Esse evento, ele ocorre dentro de uma probabilidade e de um impacto, ok? Dentro de uma frequência, e ele traz um impacto para a minha organização. Bom, eu preciso medir o meu apetite ao risco. Quanto eu suporto ou quanto a minha empresa suporta se aquele evento potencial se tornar um evento real. Então eu estabeleço critérios, normalmente baseados na probabilidade e no impacto, mas eu estabeleço critérios para dizer se eu consigo conviver com aquele risco, se eu preciso gerenciar aquele risco, se eu preciso evitar aquele risco. Então, se a gente pegar o exemplo de um evento chamado aumento da carga tributária, o governo resolveu potencialmente aumentar a carga tributária. Então, eu tenho as consequências negativas desse evento, ou seja, o risco. Então, se ele aumentar a carga tributária, ele pode inviabilizar um produto meu ou um serviço meu. Por quê? Porque economicamente ele vai se tornar inviável. Então, essa é uma consequência negativa. Uma consequência positiva, leia-se oportunidade, se ele aumentar a carga tributária, o que eu posso
trazer como oportunidade? Bom, eu posso mudar o enquadramento tributário da minha organização, diminuindo a alíquota de impostos que eu pago. Eu posso criar um novo produto, desenvolver um novo portfólio de serviço. Eu posso trazer inovação, eu posso reduzir o custo do meu processo produtivo. Então, eu tenho várias oportunidades potenciais que se configuram como consequências positivas de um potencial evento. Então, eu identifiquei os eventos, internos e externos. A segunda etapa é com base no meu apetite ao risco, nos meus critérios, definir o que eu faço com aquilo. Então, para cada evento, eu faço uma avaliação desse evento. Primeiro eu faço uma análise. Esse evento, qual é a probabilidade dele ocorrer? Qual é o impacto dele ocorrer? Bom, eu tenho lá probabilidade, vou dar exemplos. Probabilidade alta e impacto alto. Então eu qualifiquei esse meu evento. Então quando eu qualifico alto e alto, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, que é a análise, quando eu comparo esse resultado com o meu apetite ao risco, eu posso dizer que eu tenho que evitar o risco, eu posso gerenciar o risco, ou eu posso apenas monitorar o risco. Então, vou dar exemplos. Impacto alto, probabilidade alta, eu evito o risco. Impacto alto, probabilidade baixa, ou impacto baixo, probabilidade alta, eu gerencio o meu risco. Probabilidade baixa, impacto baixo, eu apenas monitoro. Então, a regra sou eu que estabeleço. Algumas organizações dizem, é certo fazer desse jeito, é certo fazer daquele jeito. A norma ela não diz como fazer. Ela diz o que tem que ser feito. Ela fala em gestão de riscos. Como configurar essa gestão de riscos depende de cada organização. Então, quando a gente fala de monitoramento, esse monitoramento ele é consequência de uma análise e de uma avaliação. Eu não posso, dentro de um processo de auditoria, encontrar, por exemplo, um evento que tem alto risco, alta probabilidade de acontecer e que traz um alto impacto para a empresa, apenas sendo monitorado. Por quê? Porque não é lógico eventos que trazem um impacto muito grande para a organização não serem tratados de uma maneira um pouco mais consistente, com ações que mitiguem esse impacto ou até eliminem. Eu posso dar outro exemplo. Você imagine numa siderurgia, uma máquina onde a pessoa coloca uma chapa e a máquina amassa essa chapa, conforma essa chapa. Você imagine que essa pessoa coloca a chapa e coloca com o braço junto. E a máquina está automatizada e pode a qualquer momento esmagar o braço. Então, qual é o evento? O evento é conformação da chapa. Qual é o risco, a consequência negativa? Esmagamento, perda humana, esmagamento do braço da pessoa. Qual é a probabilidade que aquele evento acontece? Conformação da chapa, a probabilidade é alta, acontece todo dia. Qual é o impacto? É elevado. Se o problema vier a acontecer, o risco se tornar uma realidade, eu vou ter um funcionário sem braço. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar uma ação para evitar aquele risco. Uma das ações, deixar de fazer aquela atividade. Automatizar aquela atividade de forma que o colaborador não coloque mais o braço. Então, todas as ações que são tomadas para abordar, a partir de um evento, o risco, consequência negativa, ou a oportunidade, decorrem do apetite ao risco que a organização definiu no seu planejamento. Então, e qual é o apetite ao risco? É a organização que define. Ninguém vai poder falar para você, olha, isso que você está dizendo está errado. Essa é uma definição da organização. O que é importante é que, a partir daquela definição, as regras sejam seguidas. Ou seja, as ações sejam coerentes com a análise e a avaliação que foram feitas anteriormente. Então, obrigada, Ivan, por prestar esses esclarecimentos para a gente, e falar um pouquinho sobre essa diferenciação do que é evento e o que é risco. Acho bem importante e um ponto que o pessoal se confunde bastante durante a sua implementação de gestão de risco na organização. E espero poder bater mais papos com você como esse. Muito obrigada. Tá bom.
Muito obrigado.